João 21:15. Isso aqui nos liberta, cara. E engraçado que sem nem a gente conversar, o Alisson não sabia de nada. E em vários momentos ele fez essa oração que eu vou pregar. E ele nem sabia de nada. Eu gosto disso. João 21:15 diz assim: assim após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou então: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, entristecido por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus comissionou ele e disse: apacenta as minhas ovelhas. E a gente falou nesse diálogo sobre, eu vejo Jesus removendo um peso de Pedro, restaurando. Algumas versões tem aí um subtítulo, e eu vejo Jesus restaurando Pedro. Ele restaura Pedro quando ele, nesse discurso, nessa conversa, ele restaura Pedro e meio que tira um peso de Pedro. Porque na nossa versão, talvez você já ouviu isso, só vou te lembrar disso, tenho certeza que você já ouviu. Na nossa versão, tá isso: tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo. Mas o que está acontecendo aqui, a linguagem, o amor correto que está sendo falado aqui, Jesus está falando: você me ama? Pedro está falando: eu gosto de você. Tá? Então a tradução mais correta, no lugar de Pedro dizendo eu te amo, Senhor, a tradução correta é eu gosto de você. Então Jesus está nessa: Pedro, você me ama? Eu gosto de você. Pedro, você me ama? Jesus está falando do amar. Pedro, eu gosto de você. Pedro, você me ama? E aí Pedro vai: Jesus, você sabe todas as coisas, você sabe que eu gosto de você. Ou melhor, até no final ele fala: Pedro, você gosta de mim? Jesus, eu gosto de você. Eu acho interessante que, por mais que Pedro está falando, aí às vezes a gente tem um problema de falar que gosta de Deus. A gente é uma geração muito orgulhosa, nós somos muito orgulhosos, e Jesus aqui, se existia algum orgulho no coração de Pedro, acabou aqui. Se existia, não estou falando que existia, estou fazendo uma suposição, que se existia algum tipo de orgulho no coração de Pedro, de ser o maior, Jesus acabou aqui com isso. E Ele precisa fazer isso comigo, com você. Ele precisa fazer isso com a igreja evangélica. Às vezes a gente tem uma mania, né? Não vou falar que eu gosto de Jesus. Pedro está falando, cara, eu gosto de você. Aí a gente a gente quer usar um vocabulário para parecer que nós somos, não, eu amo Jesus, eu não gosto de Jesus. Aí Jesus olha para mim e para você: você me ama? Eu gosto de você, Jesus. O nosso orgulho precisa ser quebrado, cara. Eu tenho orado isso há um tempo, e a gente vive uma estação propícia para isso, para que o nosso orgulho seja quebrado. Sabe por que é pesado caminhar? Não é pesado porque Jesus coloca um fardo, é pesado por causa do peso do nosso orgulho. O nosso orgulho faz a nossa caminhada ser pesada.
Aí quando Jesus faz isso, que nem ele fez com Pedro, faz comigo, com você, ele quebra o orgulho, fica mais leve. O que Jesus está mostrando para mim e para você é que nós não temos capacidade de amar Ele da forma que Ele merece ser amado. E presta atenção como é maravilhoso, simples, puro, mas maravilhoso. Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro falou para Jesus, pensa vocês, ouvindo esse diálogo: Jesus, eu gosto de você. Aí, quando Pedro fala: Jesus, eu gosto de você, Jesus não faz assim para ele e não serve. O que Jesus fala quando Pedro fala: eu gosto de você? Apacenta o meu rebanho. Aí a gente hoje, para fazer a obra, a gente pensa: eu preciso amar extravagantemente. Jesus não espera esse amor extravagante seu, porque você não pode dar, você não tem capacidade para fazer isso. Ele espera que você seja humilde e fale igual Pedro: Jesus, eu gosto de você. Você está entendendo isso? Eu sei para vocês, isso é libertador, cara. Jesus libertou Pedro aqui. Eu poderia, o tradutor colocou, da versão King James, ele colocou como subtítulo: Pedro é restaurado por Jesus. Eu poderia colocar aqui então a libertação de Pedro. Foi liberto, cara. Seja liberto. Eu não estou falando que você vai tratar de qualquer forma. O gostar de Pedro, olha a devoção de Pedro. Então, você pare e analisa Pedro. Veja quem é Pedro. Eu não estou falando de um homem perfeito, mas olha a devoção desse homem. Eu já falei sobre, quando eu preguei sobre se expor. Olha Pedro, cara. Pedro é daqueles que se expõem. Quem estão falando que eu sou aí? E vocês estão falando que eu sou quem? Tu és o Cristo. Olha Pedro, os guardas vêm para prender Jesus, ele já saca a espada e já mete a espadada na orelha. Fez errado, tá bom, mas o cara, eu vou defender Jesus. Ele entendeu qual era a forma correta, ele não estava entendendo, mas na medida que ele estava entendendo, eu vou. Olha quem é Pedro. Olha, presta atenção, igreja de Jesus, você que está aqui, escuta isso. Olha quem é Pedro, olha como ele andava com Jesus e olha quem nós somos. E quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro fala simplesmente o quê? Eu gosto de você. Mas a expressão que Pedro está usando, eu gosto de você, ela está envolvida, olha por que tipo de devoção. Agora a igreja do tempo presente canta, grita, esguela: Jesus, eu te amo. Mas qual é a devoção que está envolvida por trás desse te amo? Ô, gente, vamos dar um passinho para trás e falar: Jesus, eu gosto de você. Pastor, então vamos tirar todas as músicas que falam eu te amo. Não é isso que eu estou falando, gente. Não entenda isso. Então eu não posso mais cantar que eu amo. Não estou falando isso. Pode cantar que ama Jesus, mas canta com entendimento. Eu estava ouvindo uma canção que eu falei: cara, essa canção é difícil. Como que ela falava lá? Tipo, era mais ou menos isso. Eu não lembro melodia, não lembro nada, mas a canção fala sobre amar ao Senhor da mesma forma que Ele me amou. Eu falei: gente, isso não dá. Você está de brincadeira comigo. Eu não vou conseguir. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia. Eu estou morto, filho. Se isso é o mínimo, eu nunca vou fazer o mínimo. Eu nunca vou fazer o mínimo. Se amar Jesus como Ele me ama é o mínimo, eu preciso saber que eu não dou para Ele, eu dou para Ele menos do que o mínimo. Eu não consigo. E isso não é uma coisa que gera deveria gerar em nós: nossa, como eu sou. Não, isso é libertador, cara. Você ter consciência que você não vai conseguir amar Ele da forma que Ele te amou. Não vai, porque você é humano. Você é limitado. O salmista no Salmo 103 fala assim, que ele conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Então se Ele conhece a minha estrutura, Deus não tem nenhuma pretensão de você amar Ele como Ele te amou. Ele não dá, meu. Por quê? Porque você ainda é escravo, está preso nesse corpo aqui, ó, corpo mortal, você está preso nisso. Ele sabe disso.
e como sumo sacerdote, Ele veio como um homem, e Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Pastor, mas e o amar de todo o coração, de toda a força? Pois é, a gente pode amar de todo o coração, de toda a força, uma coisa não está brigando com a outra. Só que mesmo nesse amor, vou falar um negócio, seja sincero, a igreja precisa ser sincera, cara. Um bom passo para começar a existir um quebrantamento, para que a gente possa romper algo, é começar pela sinceridade. Fala assim, seja verdadeiro, você não consegue amar Ele toda hora, de todo o coração, de toda a força, de toda a inteligência, não consegue toda hora, mas não é que você não busca amar, e não significa que quando você falha nesse amor, você não ama, não é isso, é a libertação de Pedro. Isso me fascina, que se eu hoje tivesse que ser ordenado, pensa você, se fosse reconhecido, ordenado como pastor, e o apóstolo que fosse te ungir falasse assim: Maxine, você ama Jesus? Você ama Ele para pastorear a igreja dele? Você poderia falar assim: não, eu gosto dele. Talvez esse apóstolo ia falar assim: não está pronta. Mas nas 3 vezes que Pedro fala para Jesus: eu gosto de você, Jesus está falando: apacenta o meu rebanho, apacenta o meu cordeiro, apacenta aí. Por Pedro simplesmente falar o quê? Eu gosto de você. Tem uma canção do 9 Graus, esse cara é muito especial, precioso que ele carrega, que ele canta: Jesus, eu gosto de você, Jesus, eu gosto de você. É que esse termo para a gente hoje, para aqueles que estão num nível a mais, quando ouve alguém falando eu gosto de você, nossa, que devoção é essa? Uma devoção de Pedro, que é o suficiente para que Jesus me confie um rebanho para eu pastorear. É simples, é libertador. É isso que Jesus faz com Pedro. Porque daí a gente precisa entender no que consiste o amar a Deus, no que consiste o amor. Jesus aqui ele está explicando para Pedro no que consiste o amor. Isso é um ensino de Jesus para Pedro. Pedro, eu vou ensinar para você agora. Não está escrito aqui antes, tá? Mas é como se Jesus fosse dizer assim: Pedro, eu vou ensinar para você o que consiste o amor. Pedro não fala isso. João que está escrevendo isso aqui, a gente está no Evangelho de João, e para mim um dos caras, é o cara que entendeu o que é o amor, é João entendeu, cara, esse cara, eu não sei se tem alguma coisa a ver, às vezes assim, eu acho que tem, mas pode ser que não tenha, ele está reclinado no peito de Jesus, então aí por estar nesse lugar, ser chamado, ser reconhecido como discípulo amado, não é que, até na continuação do texto, você vai encontrar, na continuação a partir do versículo 20, do capítulo 21, Pedro até falando, o discípulo a quem Jesus amava, e aí o próprio João falando isso, olha como o testemunho de João, entre todos os discípulos, o testemunho dele foi assim, o discípulo que Jesus amava, não é que ele não amava os outros, é que João, acho que ele entendeu alguma coisa que os outros não entenderam, ele chegou num lugarzinho mais pertinho que os outros não chegaram, é uma escolha, gente. Jesus está, a porta da casa de Jesus, não estou falando nessa porta aqui, tá? Mas a porta da intimidade está aberta para todo mundo, só que nem todo mundo quer se chegar. João, ele resolveu chegar, então ele escreve, eu imagino ali, porque eu imagino, se João escreveu isso aqui, eu imagino João participando da cena, sabe? Agora sim, vamos entrar dentro do texto, vamos viajar um pouco, vamos imaginar, deixa eu usar a imaginação que Deus te deu. Eu imagino João sentado na mesa ali, depois do final do jejum, e João sentadinho ali, não foi naquele momento talvez que ele escreveu, mas tá, só para a gente imaginar um pouquinho, ou depois que ele escreveu, enfim, ele lembrando na história, ou vendo ali naquele momento, olha o que Jesus está fazendo com Pedro,
E aí ele escrevendo, tipo assim, Jesus falou isso para Pedro. Jesus disse: Pedro, você me ama? Pedro disse então, e ele escrevendo ali. E naquilo ele teve uma revelação. João vendo essa cena, porque ele viu esse momento. João vendo esse momento, ele teve uma revelação no que consiste o amor. E a prova disso é que lá na carta dele, em 1 João, ele revela que ele teve a revelação. 1 João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó, o João que escreveu a história lá de Jesus com Pedro, e naquela história ele teve uma revelação. 1 João 4,10, ele põe para fora essa revelação. Ele diz assim, ó: assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João colocou para fora a revelação que eu penso aqui que ele teve naquele momento. O amor consiste no quê? Não que eu ame a Ele, mas que Ele me amou. Isso, a libertação disso continua no sentido da gente entender o quê? Às vezes a gente pensa assim: eu faço porque eu amo a Deus. Por que você vai nos hospitais? Por que você prega? Por que você louva? Por que você fala de Jesus? Porque eu amo a Deus. Eu já falei isso muitas vezes. Por isso que eu estou falando que essa libertação que eu estou vivendo, eu quero passar para você. Aí a gente pensa: pô, por que você acorda 8 horas da manhã para estar na igreja 9 horas? Porque eu amo a Deus. Para! O que move a igreja não é o amor que ela tem por Deus, é o amor de Deus por ela. Porque se for o que move eu fazer tudo o que eu faço, o meu amor, um dia eu vou parar de fazer. Porque vai ter um dia que eu não vou estar tão apaixonado por Jesus. Encare a realidade. Só que o problema é uma coisa que a gente está falando há uns dias aqui. É o romance gospel que a gente vive hoje. A gente vive um romance. Romanceamos o Evangelho. Reconheça, cara, você não tem capacidade para buscar a Deus do jeito que Ele merece. Você não tem capacidade para amar Ele do jeito que Ele é merecedor de ser amado. A igreja precisa reconhecer isso. Dizer: Jesus, eu gosto de você. Eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço a minha limitação. Então, vou falar um negócio para você: não faça tudo movido pelo amor que você tem por Deus. Faça tudo movido pelo amor que Ele tem por você. Não vai fazer, porque aí entra aquilo. Aí eu estou tentando explicar isso, e por meio disso agora fica mais fácil ainda. Há um tempo atrás eu falei, lembra aquele lance que eu falei de fazer? Tem gente que pensa assim: nossa, parece que eu estou fazendo por obrigação, não por amor. Sabe por que a gente entra dentro desse conflito? Do servir por amor ou servir por obrigação? Porque eu estou servindo baseado no que está aqui dentro, mas eu tenho que fazer baseado no que está em Deus. É o amor dEle, é Ele que me move. Aí acaba com esse negócio de ser obrigação ou amor, porque o que move não é o que está aqui dentro, é Ele que move. Aí, cara, anula isso, esse tipo de conflito. Hoje eu não estou afim. Tudo bem, mas o que me move não é o que eu sinto, é o amor dEle que me move. É libertador, cara. Aí anula isso, cancela esse negócio de: será que eu tenho que fazer por amor, ou eu tenho que fazer mesmo por obrigação? É porque é uma devoção, eu tenho que fazer. Você não tem nem que fazer por causa do seu amor, nem tem que fazer por causa de obrigação. Você tem que fazer por um entendimento do tamanho do amor que o seu Deus tem por você. Ponto final. Olha para Ele, cara. Veja como Ele te ama. E é impossível a gente olhar para o amor dEle e ter uma compreensão, se não plena, mas uma compreensão correta desse amor, e não ser movido a nada. Quando a gente olha para Ele, não dá. Aí, hoje eu não estou afim. Basta olhar para Ele e ver o amor dEle.
eu não estou afim. Mas o que me move é o amor dele. É o amor dele que move a gente. É um amor constrangedor. Eu gosto desse texto. 1 Coríntios. Eu não anotei aqui, mas deixa eu achar aqui. É 2 Coríntios. Então me entenda bem, você vai encontrar como esses textos, tipo Paulo se referindo a amar a Deus. Mas entenda comigo, o amor de Deus por nós, eu estou falando de Deus, um amor santo, um amor puro, um amor que eu nem sei explicar. Não vou tentar ficar explicando não. Eu posso, sei lá, estragar o amor que ele sente tentando explicar o amor dele. Não dá, né? Porque o amor dele excede o entendimento. Então não tem como a gente tentar ficar falando muito aqui. Então quando você faz uma comparação do amor dele e do amor dele por mim, do meu amor por ele, por mais que eu possa dizer, entenda uma coisa, não é para a gente sair daqui agora falando assim, não posso mais nem falar que eu amo a Deus. Você escutar alguém falar que ama a Deus, ama nada, você só gosta dele. Não é isso. Porque às vezes a igreja ouve uma coisa, aí ela pensa, agora é o seguinte, ninguém mais fala que ama a Deus. Se um dia eu escutar alguém cantando, está cantando que ama, mentiroso, você nem gosta dele direito. Não é isso a ideia não é essa. Então a gente pode continuar falando que ama ele. A gente só precisa entender isso. Que o principal o que me move não é o que eu sinto por ele, é o amor dele por mim. E aí Paulo fala um negócio aqui, 2 Coríntios capítulo 5, ele fala assim no versículo 13, pois se enlouquecemos, é por amor a Deus. E quem ama a Deus fica louco. Você está entendendo aí? Se a pessoa ama a Deus, está muito normalzinho, não é isso aí. O cara que ama Deus, ele enlouquece. Mas entenda essa loucura, tá bom? Você vai olhar para a vida de Paulo, você vê que ele não é um louco que está batendo a cabeça, não. É um louco de se expor à morte, de renúncia, de entrega. Porque é loucura hoje, não é loucura? Alguém que renuncia, o mínimo que for, é loucura. Alguém que renuncia vou dizer principalmente isso hoje, alguém que renuncia a algum tipo de bem material é loucura. Isso aqui, você está louco. Então não tem como esse negócio de falar eu amo, estou normal. O amor não é para os normais. Não tem como, gente. Pois se enlouquecemos, é por amor a Deus. Agora, se a gente conserva o juízo, se conservamos o juízo, é porque nós amamos vocês. Olha que legal isso. Dá para um dia a gente conversar sobre isso, mas vamos passar rápido. Versículo 14: porquanto o amor de Cristo nos constrange. É nesse ponto que a gente precisa chegar, ao ponto de ter uma revelação de um amor de Deus por nós que gere um constrangimento. Então, à medida que a gente precisa chegar para virar toda essa chave, para a gente entrar nesse processo de libertação, eu preciso ter uma revelação, preciso ter uma experiência com esse amor que constrange, cara. E outra, aí a hora que a gente tiver uma experiência com esse amor que nos constrange, e a gente vai ver que o nosso amor por ele é muito ainda, eu gosto de você. A gente precisa. Uma das coisas que a igreja mais precisa hoje é ter um encontro com esse amor constrangedor. É ter um encontro com esse amor, sabe? Sei, cara, orando na sua casa, adorando na igreja, reunido com os irmãos, de alguma forma, ter uma experiência com esse amor que constrange. Porque às vezes eu sinto que a gente
sabe, mas não reconheceu. Eu vinha conversando algumas coisas com a pastora, quando a gente vinha para a igreja. Eu sei que Ele me ama, mas ainda não tem um reconhecimento, não aconteceu algo que nos constrange. E quando eu pensando nessa ministração, pensando nessa palavra, eu fiquei pensando nela a semana inteira. E durante a madrugada, estava calor, né, gente? Que calor da bexiga. E aí eu fui dormir num colchãozinho perto na cara do ventilador, assim. A Bruna não gosta de vento, mas eu gosto de vento. Aí eu fui dormir quase na cara do ventilador, assim, babando. Estou recebendo ar quente, nem frio, não esfria nada, né? Só venta quente, mas venta pelo menos, tá bom. Estava lá. E aí a Micaela acordou, tudo isso era por volta das 3 horas da manhã. E eu fiquei pensando nisso tudo, nesse falar, no que eu ia conversar com você, no que a gente ia falar, bater um papo, falar de Jesus. E aí eu sempre penso muito nas canções que a gente canta. Eu gosto de ficar pensando. Eu fiquei pensando na canção lá, é pura verdade, né? O Alessandro canta, e não é à toa que Jesus pegou essa canção e fez assim com ela nas nações. Ele fala: o meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou o jardim em mim. Aí ele vai: se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor faz o quê? Se ganha, de graça recebe. Fiz uma poesia. Vou tirar esse pedaço e vou mandar para ele. É isso. Se a gente entender isso, eu vejo que a nossa arrogância evangélica do tempo presente está nos tirando do jardim. Aí quando a gente recebe essa realidade do que Paulo falou aqui, Paulo viveu isso aqui. O amor de Cristo nos constrange. Aí quando a gente é constrangido, aí a gente está pronto para que a gente possa entrar na realidade, não mais de estar no jardim, mas a realidade do jardim está em nós. Mas a gente precisa ser constrangido, porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então o que nos move é o amor. Gálatas, vai lá nos Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, você conhece? Paulo diz assim, fui crucificado. Lá no texto de 2 Coríntios capítulo 5, ele está falando que o amor constrangeu, logo se um morreu por todos, todos morreram. Então ele continua, isso aqui a gente conecta com lá. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aí ele explica como que é essa nova vida. Aí ele fala assim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, eu vivo ela exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Paulo aqui ele dá a chave. Essa nova vida que eu vivo ela fundamentada agora na fé, mas que vem por meio do quê? Do amor ao qual Cristo me amou e se entregou por mim. Então Paulo está falando assim, esse estilo de vida de cruz, de renúncia, não é meramente porque eu amo, mas é porque primeiramente eu tive uma revelação do amor que me constrange a morrer. Então o que me move a ir para a cruz não é o meu amor. O que me move a ir para a cruz é quando eu tenho uma revelação do amor de Jesus. Aí não me resta outra coisa, senão a ser constrangido e ir para a cruz. O meu amor é insuficiente por Ele. A gente precisa reconhecer, e a partir disso, então, a gente começar a se mover por meio desse amor. Então, guarda isso no teu coração. Eu não vou ficar esticando aqui. Guarda isso no teu coração. Não faça nada medindo o seu amor. Não é pelo seu amor. Ame Jesus, goste dele,
se apaixone por Ele, chora, faça, mas seja humilde de reconhecer: Jesus, é insuficiente, tudo que eu fizer para Ti é insuficiente. Todo o meu amor, todas as canções que eu cantar, eu posso fazer um medley de todas as canções que falam de amor, tudo isso vai ser insuficiente. Perto do que você merece é insuficiente. Então vai viver a vida livre, cara. Nessa manhã, seja livre igual Pedro. Seja livre. Para agora de uma vez por todas, pelo amor de Deus, para com isso aí agora não fica mais com essa dúvida: eu tenho que fazer por amor ou eu tenho que fazer por obrigação? Você tem que fazer porque Jesus te ama. Acabou. É Ele que me ama, é o amor dele que me move. Ele é o fogo que queima em mim, Ele é a paixão que faz arder meu coração, Ele é o amor que me move, é Jesus. Então às vezes eu não estou afim, mas eu faço mesmo assim. Por quê? Porque Ele me ama, cara. Não estou afim, estou bravo, não sei o quê, vou fazer por obrigação? É porque vou fazer por constrangimento. Que Paulo falou ali, o amor constrange. Então talvez eu não vou fazer porque eu estou muito afim, mas eu vou fazer porque eu estou constrangido. Eu preciso ter uma visão correta do amor de Deus por mim. A gente precisa, nesses dias, tirando todo o romance que a gente criou. Não é que o romance do relacionamento com Jesus é ruim, Ele é o noivo, nós somos a noiva. Mas é de romancear o evangelho, de fazer nós somos. Cara, não sei. Eu dando esse exemplo, para mim fica muito forte isso dentro de mim. Essa comparação que eu usei, se for ordenar pastor, se o pastor falar que gosta de Deus, o outro que vai ordenar ele já vai querer: não, filho, não serve. Não serve, você tem que amar. Eu vou falar para ele: pô, seu infeliz, nem Pedro, que é Pedro, falou que amava, ele falou que gostava, e Jesus ainda ordenou ele ao ministério pastoral. Por que eu não posso? Porque a igreja, ela coloca às vezes uma medida que nem Jesus colocou. É como Jesus fala para os fariseus: vocês estão colocando um fardo sobre eles que nem mesmo vocês conseguem carregar, cara. Vocês estão exigindo coisas que nem vocês conseguem fazer. Tá louco? Então, é isso. É esse amor que nos move. Aí quando Jesus, você vai encontrar na João capítulo 15, eu não vou ficar abrindo aqui porque eu quero ir bem no ponto. Não só João capítulo 15, melhor, capítulo 14 de João, você pode ler depois, mas você vai lendo durante toda a história bíblica, sempre quando se fala, Deus fala do nosso amor por Ele, sempre vai estar vinculado uma outra ação. Sempre que se fala do nosso amor por Deus, vai estar vinculado uma outra atitude. Qual é essa atitude? Obediência. Então sempre vai estar vinculado. Porque o nosso amor, eu não sei quanto a você, mas eu fico assim, eu não consigo definir na minha cabeça o que é amor de verdade, da forma de Deus. Eu não sei se você tem essa capacidade. Se você tem essa capacidade, por favor, me explique. Eu não consigo ter a capacidade de definir o que é amor na perspectiva de Deus. A gente precisa reconhecer que a gente é limitado nessa definição de amor. Sabe por quê? A nossa definição de amor tem muito a ver com a forma que com a nossa vida, com o nosso crescimento. Então a definição de amor nossa, às vezes é o que eu como pai sinto pelo Rafa. Mas é falho. A definição de amor nossa é o amor que talvez a gente recebeu do nosso pai. É falho. A definição de amor nossa é às vezes a definição do amor que tem um casamento. Aí é falho. Olha para você, a sua mente, a nossa definição de amor é muito limitada. E eu não vou conseguir aqui trazer para você uma definição do amor de Deus. Ele excede. E aí nisso eu preciso ir lá para o Sermão da Montanha. E a primeira bem-aventurança que Jesus diz: bem-aventurados pobres de espírito. Quem são esses pobres? Humildes, que olham para si e falam: Jesus, eu reconheço, eu não tenho capacidade para definir esse amor que você tem por mim. Eu gosto de você.
entra na porta do reino, cara. Ele precisa reconhecer isso. E eu pensando nisso tudo essa semana, eu falei, Jesus, eu não consigo. Eu não tenho capacidade para definir. A forma que eu falo de amar a Deus é muito ainda raso. Porque o que é o meu comparativo de amor? O que é, onde foi se definindo o amor na minha vida? Na minha criação, na minha infância, meu pai, minha mãe, minha avó. Mas todos esses amores, eles são falhos. Todos esses amores são falhos. E às vezes quando a gente define amor nessa esfera, a gente vai trazer para fora traumas. Por quê? Traumas do pai que não deu todo o amor e todo o suporte, traumas de um relacionamento que não deu certo, traumas, feridas nisso, relacionamento, seja em casamento, seja pai e filho, filho e pai. E aí, veja, porque a nossa visão de amor, ela é formada na nossa vida. E aí, se eu tentar definir amor na minha visão, naquilo que eu fui construído como gente, como ser humano, aí isso é muito limitado. Então, o que eu preciso fazer? Vou repetir: pobre de espírito. A igreja precisa reconhecer, a gente precisa reconhecer. Nessa manhã, reconheça o seguinte: você é pobre de espírito. Jesus, você está vendo como é libertador? Porque Jesus fala o quê? Você é feliz quando você reconhece que é pobre de espírito. Não é? Jesus não está falando bem-aventurado, Ele está falando você é feliz. Quer ser feliz? Reconheça que você é pobre de espírito. Porque a gente só ama Ele porque Ele fez o quê? Nos amou primeiro. Não tem suficiência em nós, não tem capacidade em nós, e isso nos liberta, cara. A gente pode crescer mais nesse amor? Claro que pode. Eu achei que eu ia terminar, eu não consigo. Me perdoa aí, te enganei. Não sei se pode falar que enganei, porque aí já vai falar enganar é do diabo, pastor, é o diabo que engana, gente. Não sei, eu ando meio saturado com o vocábulo evangeliquez. Efésios capítulo 3, versículo 14, a seguir. Não é verdade, gente? A igreja, você falar enganei, é o maligno que engana. Não sei, cara, eu acredito que a gente construiu algumas coisas que só gastou tempo, força, e agora a gente precisa destruir isso aí. Efésios capítulo 3, versículo 14, a seguir, Paulo, orando pela igreja de Éfeso, diz assim, por esse motivo, esse é o motivo que eu dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. É engraçado isso que eu estava pensando esses dias, e agora o Espírito Santo me lembra, lendo esse versículo 15, eu falei, Jesus, eu acho que eu estou falhando em algumas coisas aí, porque a gente olha para a nossa paternidade, e a gente pensa assim, é assim que Deus, acho que é mais ou menos isso que Deus sente por mim, não é? A gente inverte, sabe, às vezes eu vejo no Rafa assim, eu falo, poxa cara, então é assim Deus, mas sabe o que eu estou entendendo? Que não é assim. A gente pensa assim, acho que Deus é desse jeito, né? Não sei, você que é pai, você que é mãe, talvez já pensou isso um dia, acho que Deus é desse jeito com a gente. Ele não é desse jeito, porque a minha compreensão de amor é ainda limitada demais. A gente precisa, cara, mergulhar no amor dele. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago, ou seja, no mais íntimo, no seu homem interior, no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer, algumas versões vão falar, entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Maravilhoso. Amém, gente? Você quer ficar em pé aí para a gente orar? É maravilhoso isso que Paulo fala. Na união com todos os santos, compreender. Aí ele vem e fala das dimensões do amor de Deus. Aí existe um sistema que às vezes quer roubar e acha que isso não é importante. Isso não é importante. Isso é importante. Por quê? Porque isso aqui pode quebrar, isso aqui o proprietário pode vir e falar assim, eu quero. Isso aqui o governador pode falar assim, não fecha, ou vai fechar, não vai abrir durante 1 ano. Agora isso aqui, ninguém pode roubar da gente. Por quê? Porque junto, na união com todos os santos, nos é possível compreender as dimensões do amor de Deus. Onde me é possível compreender as dimensões do amor de Deus? Na união com os santos. Não é uma coisa que eu vou chegar em algo muito grande sozinho no meu quarto. Não estou desprezando o quarto, você sabe disso, já me ouviu falar um monte de vezes como a gente zela pela devoção, o quarto, orar, ler a Bíblia, seu particular com Deus, isso é importante. Mas quando Paulo fala da compreensão do amor, ele está falando do quê? União com todos os santos. União com todos os santos. E aí, cara, isso pode ser aqui, isso pode ser na sua casa, isso pode ser num lugar onde nós resolvemos nos reunir. Eu acredito que por meio disso o nosso orgulho precisa ser destruído. Eu não sei se só eu, talvez seja só eu, e eu estou aqui talvez expondo algumas coisas minhas, mas eu durante todos esses anos sempre pensei em fazer as coisas movido por um amor. Jesus, eu te amo e por isso que eu vou fazer. Mas domingo passado, quando eu simplesmente citei esse texto, o Espírito Santo chamou a atenção um pouquinho mais. Falou, vem aqui, vou te trazer para um lugar agora. Não me gera nenhum entusiasmo o seu amor por mim. Não pense nisso. Pedro disse que gostava de mim. Então, de verdade, cara, se eu só gostar de Jesus, é o suficiente. Se eu só gostar de Jesus do jeito que Pedro gostou, tá bom. Vale relembrar, não vai sair daqui um religioso da antirreligiosidade, hein? Escutou alguém cantar que ama, fala, por favor, não faz isso, cara. O crente pensa que as verdades que ele recebe é para jogar nos outros que ainda não entendeu ela, ou que não tem nada a ver isso aí. É para a gente recebe ela. Então eu queria te dar alguns minutos aí, para você falar com Jesus. Talvez você, como eu, precisa pedir perdão para Deus. Talvez você, como eu, essa manhã, talvez esteja começando a reconhecer o seguinte, cara, poxa, se eu fazer tudo o que eu faço por causa do meu amor, um dia eu não vou mais fazer. Pode ser que um dia eu vou estar na bad, né? Agora, se eu fizer o que eu faço por causa do amor que Ele tem por mim, lembra que Paulo fala, nem a morte,
nem a vida, nem principados ou potestades. Vamos lá. A que conclusão, é bom terminar com esse texto, porque é uma conclusão. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem mete a cara? Quem será contra nós? Quem falava quem mete a cara era o nosso líder de jovens, que está lá em Goiás. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Presta atenção. Quem nos separará do amor de Cristo, não do amor que temos por Cristo? Porque do amor que temos por Cristo, às vezes a mais leve tempestade já nos separa do amor que temos por Ele, mas não nos separa do amor que Ele tem por nós. É uma questão só do texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ansiedade, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, quando eu entendo e eu me movo, presta atenção, cara, por favor. Quando eu me movo por causa do amor que Ele tem por mim, aí eu começo a viver essa realidade aqui, ó. A tribulação não me para mais. Por quê? Não é o meu amor por Ele, é o amor dele por mim. A ansiedade da vida, o ponto maior do mal da sociedade dos dias de hoje é a ansiedade. Por causa de tudo, Covid, fecha, abre, tudo essa loucura que a gente está vendo, as pessoas estão ansiosas. Por que estão ansiosas? Ela não sabe como vai ser o salário dela amanhã, ela não sabe se vai fechar a empresa, o comércio fecha, abre, será que vou ter dinheiro? E a gasolina, será que vai para 6, 7 reais? Será que amanhã isso aqui vai estar funcionando? Será que o arroz daqui a pouco vai estar 40 reais o quilo? Será que isso aqui está... As ansiedades, porque a ansiedade é quando eu vivo algo que nem começou a acontecer ainda. Então tem algo que está lá na frente, não está no meu controle, eu já trago para o meu presente. Então pega o futuro e traz para o presente, e queira viver o futuro, você vai vivendo em ansiedade. Aí aquela coisa, então isso é algo, isso é um mal no tempo que a gente está vivendo. Aí a ansiedade muitas vezes nos tira. Por que a ansiedade tem poder? Tem inúmeros cristãos que estão abandonando Cristo por causa da ansiedade. Por quê? Porque não entendeu que o que me faz estar perto dele não é o meu amor por ele, é o amor dele por mim. Quando eu entendo o amor dele por mim, a ansiedade não vai me separar. Perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu sou mais que vencedor por meio não do meu amor por Ele, mas por meio do amor dele por mim. Verdadeiramente, tem tudo a ver com Ele. Portanto, eu estou seguro. Isso é libertador. E isso traz uma segurança gigante. Eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, não do amor que temos por Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Seja liberto, viva segurança. Eu vou te dar esses minutos para você orar, falar com Jesus, tirar algumas coisas que nós criamos, se esvazia de você. Mas a porta para entrar nessa realidade, vai nela. Bem-aventurados os pobres em espírito,
Reconheça que você é pobre, cara.